Empreender é político. Vocês devem estar achando um pouquinho estranha essa minha afirmação, mas pensem comigo. Se você empreende, você pode, de certa forma, resolver um problema social pela via do mercado. Algum tempo atrás, eu conheci uma empreendedora e o produto específico que ela desenvolvia e vendia eram rosquinhas de amamentação. Essas rosquinhas, absorventes e laváveis, elas ajudavam na sensibilidade dos seios durante o período lactante. Então, aliviavam muito essa dor. Essas rosquinhas, elas estão sob registro de patente. Mas quantas mulheres amamentam? Como assim leite vaza? Como assim incomoda e fica aparente? Na verdade, durante o período de lactação, esse leite ele pode sim vazar dos seios. E muitas mulheres elas retornam ao mercado de trabalho e o tempo que elas têm entre a mamada e a necessidade de amamentação do bebê, ela não consegue casar. Então, esse leite ele vai vazar e ele vai aparecer. Então, na verdade, essa ideia ela é genial. Acontece que, muitas vezes, quando essas mulheres submetem suas ideias a alguns investidores, elas são desacreditadas pelo mercado. Elas são desacreditadas quanto às chances de venda e à aderência dos seus produtos e alcance. Quando essas mulheres criam produtos exclusivamente para outras mulheres, elas podem ser incompreendidas. As bancas de investimento, elas são formadas majoritariamente por homens, que muitas vezes não compreendem as necessidades específicas das mulheres. O viés das bancas é o masculino, e muitas vezes é só com essa lente que ele enxerga o mundo. Em meados de julho e agosto desse ano, saiu uma pesquisa do BCG, Banking Consulting Group, que dizia o seguinte: quando mulheres empresárias buscavam as bancas de investimento para apresentar os seus produtos e serviços e receber algum investimento por parte deles, elas recebiam, em média, $1 milhão a menos do que os homens. Muitas vezes, porque simplesmente esses investidores não conseguiam entender o produto ou serviço que elas estavam propondo como inovador no mercado. Nessa mesma pesquisa, foi constatado que os homens, ao apresentarem as suas propostas, por conta do seu discurso e diretamente ao encontro da expectativa do investidor, eles recebiam investimentos, ainda que seus produtos não fossem tão inovadores. A despeito de, nessa mesma pesquisa, foi constatado que para cada $1 investido num negócio feminino, o retorno ele era de 71 centavos. Enquanto que, para os homens, esse mesmo dólar investido retornava em 31 centavos. Não lhes parece pouco coerente? Não lhes parece um pouco estranho o fato de que, mesmo com maior retorno e melhores resultados, os negócios femininos recebam menos investimento? De que forma a gente pode compreender isso? Dentro desse universo do ecossistema de empreendedorismo ou de startups, ou na vida, nós tendemos a nos associarmos a pares. Nós buscamos semelhantes para que a gente possa interagir. Então, a gente pode compreender que homens investidores investem seu dinheiro em outros homens empreendedores, por semelhança, por se identificarem. Mas aí, eu pergunto, será que essa homogeneidade ela é boa para a inovação? Será que essa homogeneidade ela é boa para que nós possamos avançar como sociedade? Dentro desse mesmo universo, analisando tudo isso que acontece com relação às mulheres empreendedoras e a maneira como a sociedade ela é construída,
Eu percebi, e mais algumas outras pesquisas, porque nós mulheres sempre temos pesquisas para provar alguns dos pontos que a gente trabalha, que dentro dessa realidade, até mesmo a aparência feminina ela conta. Dentro dessa realidade, a maneira como a gente se veste ou a gente se comporta também conta. Então, eu vou pedir que vocês olhem para a realidade de vocês agora e me ajudem a montar um cenário. Vocês imaginem que, às 9 horas da noite, dentro de uma reunião de negócios, tem lá uma pessoa com o cabelo completamente desgrenhado, a roupa amassada, suando, cansado. E essa pessoa está diante de outros investidores, gestores, está falando de negócio às 9 da noite. Conseguiram imaginar a cena? E se eu disser para vocês que é uma mulher? Nessa situação, se eu descrevo essa cena e conto para vocês no final que é um homem, automaticamente essa imagem vai estar associada ao, nossa, ele é um workaholic, ele é um criativo que está exausto, não tem tempo para pensar em pentear o cabelo e passar essa camisa. Se a gente começa a imaginar que é uma mulher, a gente já pensa, que desleixo. Porque ela não penteou o cabelo. Que roupa amassada. Que horror. Eu não vou botar R$1 nesse negócio. Incrível, mas verdadeiro. Quando acontece uma coisa dessas dentro do universo de uma mulher, quando ela vai buscar investimento e o produto dela não consegue aderência, quando ela vai para uma reunião de negócios e ela é julgada pela aparência dela, ela não desiste. Ela vai buscar alternativas. E aí você pode dizer para mim, mas Ana, isso é uma característica de todo empreendedor. Todos são resilientes e perseverantes e vão buscar alternativas. E eu concordo plenamente com vocês. E é por isso que eu vou trazer vocês para cá. Essa mulher que não conseguiu investimento, que não conseguiu nada naquela reunião, o que ela vai pensar? Ela vai falar, poxa, eu vou buscar alternativas, tem uma feira de empreendedorismo gigantesca acontecendo agora, vou pegar meus filhos pelas mãos e vou lá participar de palestras, vou fazer networking, vou compreender como esse ecossistema funciona. Ela enche o peito de otimismo e vai. Mas, opa, peraí. A feira não permite a entrada de crianças, com ou sem pais como acompanhantes. E agora? Ela poderia pagar uma cuidadora para ficar com essas crianças, mas ela não tem dinheiro. Essas crianças poderiam ficar com o pai. Mas a feira acontece no final de semana, o pai tem compromisso com os amigos, trabalhou a semana toda, é o único momento de lazer que ele tem. E os avós e os parentes, eles estão lá em outro estado. Se eles estivessem aqui, eles ajudavam. Definitivamente, uma feira de negócios não é lugar para crianças. Se ela pudesse, ela levaria essas crianças ao parque, ao cinema, a um bom médico. E é para isso que ela precisa ir na feira. Para que ela tenha recursos suficientes para poder dar as oportunidades que ela gostaria de dar para esses filhos e não levá-los à feira. Mas, Ana, o que muda quando uma mulher lidera? O que muda quando uma mulher empreende? Por que você insiste tanto nisso? Algum tempo atrás, eu estava passeando no Instagram e eu me deparei com uma imagem que eu considerei extremamente forte. Era uma mulher negra, vestida de maneira impecável, em frente a uma mesa, com 10 homens brancos. E eles perguntavam assim para ela: como você pretende inovar na nossa organização? Não tinha resposta na imagem. Na minha cabeça, ela respondia: eu e a minha perspectiva de vida, eu e a minha história. Simples, né? Não é tão simples assim, não. Seria simples se a gente desconsiderasse tudo o que vem junto de uma mulher negra dentro de um ambiente de negócios. Se a gente desconsiderasse tudo o que vem junto de uma mulher num ambiente de negócios. Quando uma mulher negra, ou quando uma outra mulher, ela impõe a sua existência dentro de um ambiente majoritariamente masculino e branco,
ela mexe com as estruturas postas. Ela desafia normas de conduta que foram desenhadas a partir do paradigma que nos formou a todos, em que hierarquia, autoridade e força estão diretamente ligados à competência, sucesso e êxito. E o que eu quero que vocês percebam agora é que até mesmo os homens que não têm essas características, eles ficam à margem do conceito de sucesso. Quando uma mulher empreende e se lança dentro desse ambiente, ela desafia essas estruturas e ela traz características arquetipicamente ligadas ao feminino, tais como empatia, intuição, horizontalidade. Nesse momento em que ela transforma essas relações e mostra que é possível uma realidade em que o êxito não esteja necessariamente ligado à força, ela rompe com esse paradigma e todos nós ganhamos. Durante cerca de 16 ou 17 anos, eu atuei no mercado corporativo, como advogada estrategista. E o meu trabalho era garantir que todos aqueles detentores do 1% das riquezas continuassem detendo 1% das riquezas. Problema nenhum nisso. Até que, nessa realidade, as minhas ideias inovadoras e criativas encontraram resistência. Foi então que eu me dei conta da complexidade da estrutura dominante e como ela nos atinge a todos. Se eu, uma mulher que até então se considerava emancipada e que não via qualquer possibilidade de alguma coisa parar a minha ascensão profissional, eu percebi que o problema não era só meu, era nosso. E a partir do momento que esse problema se tornou nosso, eu precisava fazer alguma coisa. A luz que me fez enxergar a estrutura da qual eu fazia parte iluminou também o meu propósito. A minha energia e o meu esforço finalmente encontravam a necessidade de alguém. De todas as mulheres, incluindo as que eu não conhecia, as que eu não conheço e provavelmente não conhecerei. As palavras de ordem hoje, no ambiente de negócios, são inovação e humanidade. Foi nesse momento que começou a minha jornada empreendedora. E o que eu vi foi o meu relato até aqui. E o que eu descobri é que quando uma mulher empreende, ela encabeça a transformação social. Porque existirem sendo mulher é um ato político. Em empreenderem sendo mulher é revolução. Quando nós lançamos nossos corpos em ambientes de negócios que não estão preparados para a nossa forma de gestão, a gente acende a luz de uma sociedade inteira para problemas que nunca antes foram vistos. A gente dá a oportunidade de que a sociedade resolva problemas que ela jamais conseguiu identificar. Como a gente pode falar em inovação e humanização se os mesmos agentes de sempre é quem tomam as decisões sobre o que é ou não é inovação? Quando a diversidade ela entra dentro do universo dos negócios, ela mostra que existem realidades diferentes, com necessidades diversas. E as chances de você conseguir uma disrupção de fato inovadora é infinitamente maior. A sociedade como nós conhecemos hoje, os produtos e serviços que estão no mercado da maneira como estão sendo postos hoje, eles não nos atendem a todos. Vocês conseguem compreender, vocês conseguem pensar em maneira melhor de inovar do que a diversidade de ideias e a pluralidade de opiniões e de experiências?
Vocês conseguem imaginar alguma maneira melhor de você alcançar a inovação, se não for por meio da contrariedade de ideias? Eu não. Para avançarmos como sociedade, precisamos identificar que existe uma realidade que nós não conhecemos, que somos todos diversos, que independente da gente saber o impacto da nossa singularidade, conhecemos experiências diferentes e temos necessidades específicas. E é com isso que nós transformamos a sociedade. A partir do momento que eu consigo compreender que somos completamente diferentes e, portanto, complementares, eu aceito que somos codependentes e que precisamos uns dos outros, para que dentro de cada um de nós, dentro da nossa diversidade, possamos avançar como sociedade. É impossível pensar num modelo de sociedade mais justo e equânime que não dê oportunidade para novos agentes de transformação fazerem parte dos processos decisórios inovadores e disruptivos. É contraditório imaginar que nós vamos conseguir avançar como sociedade sem que nós possamos nos apropriar dos problemas que nos cercam, entender a responsabilidade que temos em cada um deles e agir. O que eu quero convidar vocês aqui hoje é para que compreendam, cada um de vocês, a singularidade e a potência da diversidade que carregam, que zelem pela liberdade de uns dos outros, porque liberdade mútua é desenvolvimento social. E lembrarmos que nunca, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E quando você é uma mulher, existir é político. E empreender é um ato político. Muito obrigada.